Bom dia, gente. A gente vai fazer revisão hoje. Espero que todos estejam bem. Vamos revisar alguns pontos da aula passada e vamos relembrar tudo que a gente já estudou para que vocês possam fazer a atividade avaliativa de forma tranquila, certo? Vamos lá. Primeiro que a gente estudou na aula passada, por que os deslocamentos populacionais eles ocorrem. E por que isso acontece no mundo, né? Uma das coisas que a gente viu foi que o ser humano, desde que ele nasceu, né, desde que ele começou a existir, ele se desloca pelo mundo inteiro. E as razões para esse deslocamento são muitas. Falta de recurso, falta de água, proximidade ou não da água, algum tipo de fenômeno natural que aconteça, pobreza, né? Mas no início aí de tudo, o ser humano, né, que nós sabemos que surgiu há aproximadamente 100 mil anos, ele vai começar a migrar de um lugar para outro por causa dos recursos, né, dos recursos naturais que se tornaram escassos em alguns lugares e eles foram migrando para outros. E também por causa do clima. O clima foi um fator muito importante. Então, essa aí é a primeira coisa que a gente tem que saber, que a natureza do homem é migrar de um lugar para o outro, tá? E até hoje esses deslocamentos eles vão ocorrer, tendo como motivação, por exemplo, tem o caso que eu citei para vocês na aula passada do terremoto que ocorreu no Haiti, né, que é um país que já tem índices, né, de desenvolvimento muito baixos, e aí vai ocorrer um terremoto que ninguém pode prever e ninguém pode evitar. Então, com isso, as difíceis condições, né, econômicas e sociais fazem com que essa população seja impulsionada a sair desse lugar e buscar uma condição de vida melhor. Além dessas condições, né, naturais que podem surgir, nós temos condições históricas, né, econômicas e políticas, então, que podem influenciar esse deslocamento populacional. Por exemplo, no passado, lá no século XVI, quando a gente vai estudar as grandes navegações, os colonizadores eles se deslocam principalmente até a África e para a América para fazer esse tipo de exploração dos recursos que existiam lá. Então, eles chegam nesses territórios, retiram tudo o que eles querem e levam para os seus países de origem, deixando naqueles lugares nenhuma riqueza ou nenhum recurso para que esses países consigam se desenvolver. Então, historicamente, o que acontece? Esses países hoje são países pobres por causa dessa exploração que ocorreu lá no início, né, por causa da herança dessa colonização, e aí os descendentes, né, dessas pessoas que ficaram aí nesses países, eles começam a querer um estilo de vida melhor, uma proposta de vida que eles não sejam pobres ou miseráveis. E aí eles se deslocam até para os países que antigamente eram seus colonizadores. É como se aqui, como não, né? Porque isso aconteceu. Portugal veio aqui, os portugueses vieram até aqui, até o Brasil, exploraram nossas riquezas, levaram tudo para o país deles. Então, o que é que impede o brasileiro de ir para Portugal, tentar uma vida melhor lá? Não vai tirar nada de ninguém, não vai roubar nada de ninguém, vai buscar condições de vida melhores, porque por causa da colonização também, o Brasil se encontra num estado de subdesenvolvimento, num estado de pobreza, né? Apesar de ser uma das oitavas potências econômicas do mundo, nós temos condições de pobreza muito grandes aqui no Brasil. Vocês sabem muito bem disso. Existem pessoas muito pobres. Então, por que não? Por que essas pessoas não podem voltar não, porque essas pessoas não podem ir até o território das pessoas que vieram aqui e praticamente roubaram tudo que era nosso. Então, é basicamente isso que motiva também as pessoas a migrarem, né? Então, nós temos aqui no nosso território, durante a colonização, alguns fluxos de migração, tá? Primeiro fluxo de migração que nós tivemos para o Brasil foi de portugueses. Vejam que ironia, né? Os europeus foram os primeiros estrangeiros aqui no nosso território. Então, os portugueses, eles chegaram aqui e já havia a população nativa, que eram os povos indígenas, os donos do território, né? Os donos, os proprietários do território.
E aí eles chegaram aqui, se estabeleceram, fizeram colônias, exploraram o território, escravizaram os povos indígenas, que eram um povo que já estava aqui há 15 mil anos ou 35 mil anos. E aí, além disso, eles buscaram formas de se estabelecer no território e ganhar muito dinheiro. Como os povos indígenas não aceitavam de bom grado essa escravização e eles tinham para onde fugir, né, porque eles conheciam o território, então os povos indígenas começaram a sair dessas áreas onde eles estavam ocupando, os portugueses principalmente estavam ocupando, e aí eles começam a se deslocar para o norte do Brasil, fugindo, né, dessa escravidão. Então eles começaram a pensar num jeito de ganhar dinheiro sem pagar mão de obra. O que eles fizeram? Eles foram lá no continente africano, que eles já estavam começando a explorar, começaram a raptar as pessoas desse continente e traziam de forma forçada para o Brasil. Então, isso também foi uma migração, porque foram milhões de africanos que chegaram aqui no Brasil de forma forçada e foram escravizados, né? Esse acontecimento também foi uma migração, apesar de ser uma migração forçada. Então, esse acontecimento, ele marca a formação e a constituição da sociedade brasileira. No século XIX, por sua vez, nós vamos ter alguns países da América, como os Estados Unidos e Brasil, promovendo políticas de imigração. Foi aquilo que a gente falou na aula passada. O Brasil, o Estado brasileiro, começou a pagar as pessoas para virem até o território brasileiro para trabalharem nos cafezais, né? Para ocuparem o seu território e para povoarem. Eu já falei para vocês qual era a intenção dessa migração, né? Então, vejam, ao tempo que o Brasil pegou, né, para esse comércio de escravos, escravizando pessoas que vinham do continente africano e trazendo numa migração forçada, sem pagar salário, porque o que pagavam a eles era a comida, que era pouca. Muitos morriam antes de completarem 40 anos, os escravizados aqui. E aí esse povo, eles não queriam pagar para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar, né? Só que aí no século XIX, para povoar o Brasil, o governo brasileiro começou a pagar as pessoas que eram da Itália, as pessoas que eram da Alemanha, as pessoas que eram dos países europeus para povoarem o território brasileiro. Então, ao invés de realocarem as pessoas, né, os descendentes dos africanos que estavam aqui para trabalhar de forma assalariada, o que eles fizeram? Eles pagaram aos povos europeus para virem e estabelecerem colônias aqui no Brasil, como existem até hoje no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, colônias italianas, alemãs e por aí vai. Então, é um projeto do governo brasileiro, né, não incluir as pessoas que são descendentes dos escravizados aqui no nosso país. Então, eles deixaram bem claro nessa época que eles não desejavam essas pessoas. O que eles desejavam eram pessoas que viessem da Europa, de preferência que fossem pessoas brancas e loiras, né, para que a identidade da população brasileira tivesse essa característica, e não foi o que aconteceu, porque nós hoje temos 51% da população brasileira como pretos ou pardos, né? Então esse projeto não deu certo. Então aqui nós temos um gráfico da migração transatlântica, no século XIX, né? Nós temos aqui os países que contribuíram para essa migração no século XIX, né? Então, principalmente de Portugal, Espanha, Itália, teve um fluxo muito grande de pessoas aqui para o Brasil. A Alemanha também contribuiu, né, com pessoas vindo aqui para o Brasil. Tiveram vários, gente. Alemanha, Grã-Bretanha, Irlanda, Escandinávia, Áustria, né? Então, só pessoas aqui do continente europeu para que viessem ocupar essa mão de obra assalariada, né? Além de ter o seu salário pago, eles iam ter a doação de terras. O governo brasileiro doava terras para essas pessoas, doava casa para essas pessoas, né? Enquanto os descendentes dos escravizados estavam aqui nessa terra convivendo com a miséria.
E então nós temos esses deslocamentos populacionais que marcaram e ainda marcam a história da humanidade, né? Eles contribuíram para a diversidade étnica, cultural e social nas mais diferentes localidades. Isso é uma grande verdade. Aqui no Brasil nós somos um exemplo disso, né? Nós somos um país onde a miscigenação aconteceu, mas não é uma miscigenação como as pessoas falam, né? Que é uma miscigenação bonita e pacífica, não, porque eu acabei de falar para vocês que isso não era uma coisa desejada, não era uma coisa que o governo brasileiro queria que acontecesse. Na verdade, eles queriam só que existisse uma miscigenação entre os povos europeus. Eles queriam excluir a parte dos povos africanos para que eles não para que o brasileiro não tivesse essa identidade, assim como eles queriam excluir a parte dos povos indígenas dessa identidade nacional, mas não adiantou porque a gente tem muita referência, né, cultural desses povos, a gente tem muita herança do que veio deles. Quando a gente vai pensar em Brasil, né, é impossível pensar no Brasil como pessoas de pele clara, de cabelo loiro, de olho azul e etc. Porque a gente já tem na nossa característica essa marca da miscigenação que aconteceu entre diversos povos, gente. É bom frisar isso. Não é português, indígena e africanos, não. Até porque cada grupo desse vai ter vários povos. Como eu falei para vocês, os indígenas eram mais de 300 etnias aqui no Brasil, né? Então existiam várias etnias, vários povos de diferentes costumes e de diferentes características, assim como os povos africanos. Então eles não vieram do mesmo lugar. Alguns vieram do Benin, outros vieram do Senegal, outros vieram da África do Sul e por aí vai. Então tiveram diferentes religiões, diferentes línguas faladas, diferentes características físicas e isso tudo fez com que, quando eles chegassem ao Brasil, nós tivéssemos essa mistura de culturas, né? Essa mistura até de características físicas, que até hoje a gente consegue enxergar na população. Então, quando eu vou observar um grupo de brasileiros, eu vou ter variadas etnias ali sendo representadas. Então, é basicamente isso. Então, gente, aqui a gente está falando sobre a distribuição da população no mundo, né? A gente viu que existe uma concentração muito grande de pessoas nas áreas urbanas. O que são áreas urbanizadas? São as áreas onde ficam principalmente as sedes dos governos, o comércio, onde estão concentrados os serviços. Então, essas são áreas urbanizadas, né? Onde não estão por exemplo, plantações e esse desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Então, essas áreas são as áreas urbanas, né, as cidades. Então, a gente sabe que existe uma concentração de pessoas nessas áreas. Agora, por que existe uma concentração de pessoas nessas áreas, né? Por causa dessas condições aqui, ó. Existe uma concentração de pessoas nas cidades porque dentro das cidades nós já temos os recursos disponíveis. Nós temos água, nós temos alimentação, nós temos condições de sobrevivência que, por exemplo, nessa área aqui, ó, que é o deserto do Atacama, no Chile, pouquíssimas pessoas teriam condições de sobreviver aqui, né, nessas condições. Então, uma das principais coisas que levam o ser humano a se estabelecer em um lugar é o recurso hídrico. Depois vem a condição do solo, né? Se dá para plantar naquele lugar. E a partir daí se desenvolvem as cidades. Então, as cidades elas vão ser formadas, né, em sua origem dessa forma. Algumas cidades brasileiras foram formadas a partir da mineração, outras cidades foram formadas a partir de outras origens, mas esses recursos eles são primordiais para que se estabeleçam as cidades, né? Então, em todos os continentes, nós vamos ter um crescente número de pessoas indo para as cidades. O nome disso é êxodo rural. Aqui no Brasil, a gente teve esse movimento acontecendo, teve início, né? Lá na década de 50, na década de 60, onde as pessoas que viviam, por exemplo, no Nordeste, começaram a se deslocar em grande número lá para o Sudeste, lá para São Paulo, lá para o Rio de Janeiro. Por isso que é muito comum que a gente tenha parentes vivendo
nessa região. Então, isso aí é o êxodo rural. E hoje em dia ainda está acontecendo muito. Então, a tendência, por exemplo, no estado de Alagoas, é que nós tenhamos uma migração muito grande de pessoas vindo lá do interior para morar em Maceió. Atualmente, em Maceió, nós temos 1 milhão de habitantes. Então, nós já somos um complexo urbano. E a tendência é que isso aumente, tá? Então, como eu falei para vocês, êxodo rural é esse deslocamento, né, de um povo, saída de uma grande massa de pessoas. Por isso que nós falamos em êxodo rural. E aqui só para a gente lembrar o que é populoso e o que é povoado, tá, gente? Populoso é quando nós temos uma população absoluta grande. O que é um país populoso? É o Brasil. O Brasil tem 209 milhões de habitantes, então isso é muita gente. Mas quando é que um país é povoado? É quando nós temos uma distribuição dessa população pelo território, de forma que o território fique todo povoado de forma uniforme. Então, se eu tenho no norte do Brasil hoje uma concentração muito pequena de pessoas, isso significa que o Brasil não é um país bem povoado, onde a população é bem distribuída, porque nós temos uma concentração muito grande de pessoas nas áreas urbanas, principalmente nas áreas litorâneas, onde estão concentradas as capitais dos estados brasileiros, tá? Então, só relembrando, isso aí, populoso, povoado, e o que eu estou falando aí, que a gente vai levar em consideração para saber se o país é bem povoado, né, é a densidade demográfica. Isso aí a gente vai estudar a população relativa desse lugar. Como é que eu posso chegar como é que eu posso calcular a densidade demográfica de um lugar? Então, eu vou pegar o número de habitantes, o total do número de habitantes, e eu vou dividir pela área territorial que eu quero aí estudar. Então, eu vou ter a densidade demográfica desse país, desse estado, dessa cidade. Certo, gente? Então, é isso, nossa aula de revisão. Espero que vocês tenham aprendido o assunto até agora. A gente vai fazer um exercício e na segunda-feira a gente vai ter a nossa atividade avaliativa. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.